Olá, estudantes do segundo ano de agropecuária. Espero que vocês estejam bem, física e mentalmente. Nós vamos começar aqui, então, uma rápida aula sobre os temas socialismo, comunismo e anarquismo, tá? Como vocês escolheram o tema capitalismo e socialismo para a roda de conversa que vai acontecer nessa quarta-feira, achei que seria interessante, já que nós não trabalhamos com esse tema durante Sociologia 2, falar um pouco sobre essas propostas aí de organização social, de governo, né, ou de autogoverno, dependendo do caso. Né? Será uma apresentação rápida, eu vou utilizar aqui esses slides, e espero que isso ajude, né, contribua de alguma maneira para o debate, para a nossa roda de conversa, que será realizada depois de amanhã, quarta-feira. Então, eu vou desligar a câmera e vou iniciar a apresentação. Então, vamos lá, só estou aguardando. Então, o tema é socialismo, comunismo e anarquismo. O objetivo dessa aula é oferecer e discutir de modo preliminar, de um modo inicial, os conceitos de socialismo, comunismo e anarquismo. O que é o socialismo, então? O socialismo é uma doutrina econômica e política que nasceu no final do século XVIII na Europa, em contraposição às injustiças sociais produzidas em larga escala pelo fenômeno da Revolução Industrial. Então, o século XVIII é um século de revoluções, de profundas transformações. É no século XVIII que vai acontecer a consolidação do modo de produção capitalista. É no século XVIII, então, que nós temos, além dessa Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, a Revolução Francesa, o movimento intelectual, científico e filosófico do iluminismo, né, o movimento iluminista, das luzes, da razão e etc. E teremos também a Revolução Norte-Americana ou a Guerra da Independência Norte-Americana. Bom, no que diz respeito principalmente à Revolução Industrial, essa transformação na base produtiva, a produção em larga escala, né, o uso das máquinas e etc., ele vai criar muita riqueza para aqueles que são os detentores dos meios de produção, que nós vamos chamar de burguesia, né, numa direção marxista ou marxiana, né, usando os conceitos marxistas. Entretanto, para a classe trabalhadora, para o operariado, para a classe proletária, todas essas transformações geraram uma série de injustiças sociais. As pessoas, então, elas viviam sob condições bastante precárias de trabalho, né? E não somente de trabalho, mas também de recebimento de salários, né? Salários muito baixos, fazendo com que as pessoas começassem a questionar esse sistema econômico, né? Essa consolidação do modo de produção capitalista que trazia tanta injustiça social. E o socialismo ele vai justamente surgir como uma resposta para essas injustiças sociais que foram acirradas pelo modo de produção capitalista consolidado no século XVIII, graças a essa revolução industrial. Então, a partir disso, essa teoria, essa doutrina econômica e política vai defender a reformulação da sociedade capitalista, que deveria ser transformada numa sociedade justa e igualitária. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial trouxe a modernização da produção, trouxe a riqueza, mas era marcada por graves violações
à classe trabalhadora, ao operariado. A insalubridade, a precariedade nos ambientes fabris, né, nos ambientes da fábrica, que fazia com que muitos operários adoecessem, né, e também sofressem muitos acidentes de trabalho, muitos deles fatais, né? Jornadas de trabalho de até 18 horas. Né? Então, imagine pessoas trabalhando 16, 18 horas numa fábrica, um trabalho muito desagradável, perigoso e precário. Os baixos salários, o emprego de crianças e adolescentes que, devido às jornadas exaustivas, às exposições a doenças e acidentes, além da má alimentação, eles sequer conseguiam se desenvolver plenamente para a vida adulta, tendo a sua expectativa de vida diminuída. Então, graves abusos ligados às péssimas condições de trabalho, às quais esses trabalhadores, esses operários, estavam submetidos na fábrica, né, no âmbito dessa revolução industrial. Bom, quais são as características do socialismo que veio como uma resposta aos abusos da produção capitalista industrial? Então, a gente vai pensar que as características do socialismo vão variar conforme a vertente de pensamento, né? O ponto em comum que essas vertentes, que essas correntes do pensamento vão ter é a busca da igualdade, mas os caminhos propostos para alcançá-la são distintos. No socialismo utópico, nós podemos destacar o combate à desigualdade por meio da reforma do capitalismo, a conciliação entre as classes, a cooperação nas relações de trabalho e distribuição da riqueza produzida. Então, a gente tem essa corrente de pensamento que vai ser essa vertente, que é a do socialismo utópico. Temos aqui alguns dos expositores desse socialismo utópico, como, por exemplo, o Rowen e o Fourier. Bom, já a outra vertente é denominada de socialismo científico. Essa aqui que é a vertente revolucionária, que tem características substancialmente diferentes da primeira vertente em relação ao socialismo utópico. Ela vai propor o combate à desigualdade por meio da extinção do capitalismo. Ele vai propor também a existência de uma sociedade sem classes e a abolição da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. Temos aqui alguns dos seus grandes expositores, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Então, essa corrente de pensamento, né, protagonizada principalmente por esses dois autores, no século XIX, esses teóricos se debruçaram na construção e na divulgação de uma análise econômica da história. Então, Marx e Engels, além de sociólogos, eram grandes filósofos. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, propõe a compreensão de como o capitalismo funciona, então, para poder substituí-lo por um regime econômico igualitário. Para esses autores, todos os períodos da história e todos os modelos econômicos foram estruturados sobre a luta de classes. Então, a luta de classes ela vai ser constituída a partir de um choque de interesses da burguesia, dona dos meios de produção, que vai ter uma influência decisiva sobre o modo de produção capitalista, né? E vão constituir uma elite, não somente econômica, mas também política e cultural. Enquanto o proletariado, que é a classe trabalhadora, diz respeito aos assalariados, que possuem a sua força de trabalho, que eles vendem no mercado para a burguesia em troca de um salário muito mais baixo do que a riqueza que eles produzem para essa burguesia. O proletariado, então, corresponde à grande massa de trabalhadores. Dessa maneira, a gente pode ligar a ideia do socialismo científico que buscava quebrar essa relação
parasitária e estruturalmente necessária entre a burguesia e o proletariado. E isso teria que acontecer, essa ruptura do modo de produção capitalista, através de uma revolução. Dessa maneira, a conscientização do proletariado sobre sua condição e, a partir disso, sua organização política constituíam o caminho revolucionário para debelar o capitalismo e construir em seu lugar uma sociedade igualitária. O socialismo seria marcado pela abolição da propriedade privada e pela socialização dos meios de produção, isto é, as terras, a indústria, todos os ativos de produção de riqueza pertenceriam à sociedade e seriam controlados pelo Estado e pela economia planificada, com o Estado dirigindo os setores econômicos, definindo preços e salários e regulando o mercado. Houve várias tentativas, né, de realização, de concretização desse socialismo científico, como a Comuna de Paris. Foi uma tentativa, né, de implementação de um governo socialista em 1871, quando a classe operária revoltou-se contra o governo francês e, com apoio da Guarda Nacional, tomou o poder em Paris. Então, esses trabalhadores, né, tomaram o poder, tomaram Paris e criaram um governo que era composto por 90 representantes de diferentes correntes socialistas, eleitos por sufrágio universal masculino. As mulheres não puderam votar. As principais mudanças realizadas por esse governo foram a redução da jornada de trabalho, a fixação de salário mínimo para os trabalhadores, o ensino gratuito para todos, a autogestão nas fábricas e a separação entre a igreja e o Estado, ou seja, estabelecimento de um Estado laico. O governo operário durou 72 dias. Ele foi adotado pelo exército, apoiado pelo exército prussiano, mas, apesar disso, o governo francês derrubou a Comuna de Paris e recuperou o poder. E aqui nós temos um outro exemplo, que é talvez o caso mais famoso e emblemático, que é o da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente tem aqui uma tentativa de socialismo científico real, né? Que durou durante várias décadas no século XX. Então, aqui nós tivemos a adoção do ideário socialista por um país inteiro, né, que aconteceu pela primeira vez no século XX na Rússia, que em 1922 unificou-se, né, se juntou a outros países, formando essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi agregando vários países do leste europeu, constituindo um bloco socialista. Em 1917, a monarquia czarista foi derrubada por uma revolução que resultou em uma guerra civil. E, a partir desse processo revolucionário, o Partido Bolchevique, que encarnava o socialismo, alçou ao poder o Vladimir Lenin, sucedido por Joseph Stalin. Essa experiência é denominada socialismo real e foi precursora de regimes de economia planificada em outros lugares do mundo, né? Porque na União Soviética, assim como em outros países que tentaram a experiência socialista, o Estado governava, o Estado proletário, né, o Estado do trabalhador, ele governava e organizava, planejava, planificava a economia. É importante observar que, embora se baseie no socialismo científico em sua fundação, sob a liderança de Lenin, ele não correspondeu ao que é preconizado nos escritos de Marx e Engels, a partir do governo de Stalin. Então, embora o Lenin, na primeira fase do socialismo real soviético, ele tenha tentado seguir de uma maneira mais estreita as preconizações, né, os conceitos, as ideias de Marx e Engels, que estavam em livros como Capital, o Manifesto do Partido Comunista, né, a ideologia alemã e outros, a partir do momento em que nós temos uma fase sob o comando do Stalin, a União Soviética ela começa a se afastar das ideias do marxismo científico de Marx e Engels, né?
A hegemonia do Partido Bolchevique foi conquistada pela expulsão, exílio e execução de socialistas de vertentes distintas e mesmo de correligionários do próprio partido. Então, o Stalin ele vai suceder o Lenin. O Lenin, então, ele tentou aproximar o socialismo soviético do socialismo científico do Marx e do Engels. Mas quando Lenin assume esse papel de liderança, quando Stalin assume o papel de liderança no lugar do Lenin, ele já vai se afastar, né? Ele vai, então, expulsar, exilar e mandar matar, executar mesmo todas as correntes, as vertentes distintas do Partido Socialista Soviético, né? Então, dessa maneira, você tem um afastamento da União Soviética sob o comando do Stalin, que não seguiu, se afastou do ideário de abolição de classes e do Estado. Na verdade, ele vai fortalecer o Estado e ele vai cometer um incontável número de violações dos direitos humanos, porque a ideia era que o socialismo fosse uma fase para se alcançar o comunismo. O Estado socialista, o Estado do trabalhador, um Estado baseado na propriedade coletiva dos meios de produção, que não estariam mais na mão da burguesia, e sim do proletariado, esse governo dos trabalhadores, ele deveria justamente, né, se dar a partir de um Estado temporário, que duraria algum tempo, mas o tempo necessário para preparar o seu próprio fim. Porque no comunismo a gente vai ter uma sociedade sem Estado. O Estado socialista ele faria esse papel intermediário, mas não foi o que aconteceu sob o governo de Stalin. Sob as mãos de Stalin, esse Estado se fortaleceu cada vez mais e inúmeras violações dos direitos humanos, milhões de pessoas perderam a vida sob as mãos de Stalin. Por quê? Porque ele se afastou das ideias do socialismo científico marxista e engeliano, né, de Marx e Engels. Além da União Soviética, outras experiências socialistas aconteceram na Tanzânia, Senegal, Cuba, Guiné, Afeganistão, Albânia, Angola, Bulgária, Etiópia, etc. Então, a gente tem aqui, hoje, né, ainda temos alguns países que se consideram socialistas. Como nós sabemos, a União Soviética, durante décadas, bipolarizou o mundo, né, juntamente com a outra superpotência, que era a superpotência capitalista, os Estados Unidos, disputando o mundo com o bloco socialista liderado pela superpotência soviética, mas em algum momento esse modelo não resistiu e caiu, e a gente tem o colapso do bloco socialista, né, de todos esses países que formavam o bloco socialista. E a gente ainda tem, apesar desse fim da União Soviética, alguns países que ainda se consideram socialistas, como a Coreia do Norte, que foi fundada a partir de uma fragmentação da Coreia em duas nações, em 1948. A gente tem uma Coreia que é apoiada pela União Soviética, sob a influência do socialismo, e a Coreia capitalista, Coreia, que hoje é a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte tem um governo rígido e uma economia baseada na indústria pesada e na agricultura. E é um país que, na verdade, está muito longe do modelo socialista proposto por Karl Marx e Engels, né? Na verdade, é um governo extremamente autoritário, aliás, totalitário, né? Porque a totalidade da existência social é vigiada, né, por esse governo, né? E que está muito distante do que seria, na verdade, socialismo. E Cuba, né? Que é um país aqui na América Latina que adotou o socialismo a partir de uma revolução que acontece a partir de 1959, liderada por Che Guevara e Fidel Castro. Cuba mantém essa revolução, foi norteada por princípios socialistas, né, com serviços públicos centralizados pelo Estado, e Cuba conseguiu vários avanços, né, nos sistemas de educação e de saúde de Cuba, que estão entre os melhores do planeta, né?
a economia planificada, entretanto, tem sido alvo de embargos e sanções de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, né? Agora a gente já vai ter o comunismo, né? O comunismo ele seria uma etapa para a construção, o socialismo seria uma etapa para a construção do comunismo, né? Como já foi dito, o socialismo seria um momento intermediário entre o capitalismo e o comunismo. Haveria, então, o socialismo, a gente pensaria nele como uma divisão, uma transição gradativa. Só que a União Soviética não fez a transição, né? Esse Estado socialista, soviético, ele virou um fim em si mesmo e deu no que deu. Então, o comunismo seria o quê? Uma organização social onde não há nem divisão de classes, não existe estratificação social e nem Estado. Para desenvolvê-la, era necessário um período em que a sociedade controlasse a produção e a distribuição da riqueza, promovendo a cooperação nas relações de trabalho e a igualdade na redistribuição dos bens produzidos. No comunismo, algo que nunca aconteceu na história da humanidade, né? O próprio socialismo que nós tivemos foram algumas tentativas. Comunismo, então, nem se fale, né? Muita gente fala que o Brasil já foi país comunista, que o Brasil já esteve na mão dos comunistas. A gente nunca foi um país comunista, né? No máximo a gente teve foram governos reformistas, né? Com reformas bem tímidas, né? Reformas capitalistas. Mas no comunismo, voltando, né? Se ele realmente acontecesse, né? A sociedade regularia a produção, mas não imporia a ninguém uma atividade fixa para sua subsistência. O homem livre poderia caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite e fazer crítica depois da refeição, sem por isso se tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico, né? O homem poderia se deixar governar pelos seus interesses, né? Ele poderia ser um artista, ser pescador, né, ler, né, ele teria um período de ócio criativo e ele poderia e as suas atividades ligadas à manutenção da sociedade seriam apenas por algumas horas necessárias para que essa sociedade funcionasse, né? Então seria uma sociedade mecanizada, né, onde as máquinas realizariam uma série de funções necessárias para a manutenção da sociedade, né? Se Marx vivesse até a nossa época, a gente poderia dizer que ele imaginaria uma sociedade onde os robôs, né, e onde uma cidade automatizada, né, na qual essas máquinas realizariam o grosso das atividades necessárias para o atendimento das necessidades humanas. Seria uma sociedade sem dinheiro, seria uma sociedade onde não existe classe social, portanto não existe dominação. E nós temos aqui o anarquismo, né, que não é tema da roda de conversa, mas achei bom trazer aqui, principalmente para diferenciar o anarquismo do comunismo, né, porque muita gente faz confusão. Então nós temos aqui um dos seus grandes expositores, o Pierre-Joseph Proudhon, que viveu no século XIX, e o Mikhail Bakunin, que viveu entre 1814 e 1876. Bom, para o anarquismo, o Estado seria apenas um aparato repressor criado para controlar a vida das pessoas e mantê-las presas à lógica capitalista. Para Bakunin, era necessária uma revolução violenta, a partir de ações terroristas que derrubassem de vez o Estado e implantassem um sistema político-democrático direto, baseado na autogestão e sem figuras de lideranças políticas. O pensamento anarquista passou por algumas modificações entre seus autores clássicos e alguns teóricos do século XX. Proudhon criticou o Estado, defendeu a supressão dele a partir da política. Também era contra o capitalismo e a propriedade privada. Bakunin já foi mais radical. Ele implantava a ideia de um anarquismo terrorista, implantado mediante uma revolução popular baseada na agitação popular, na força e nas manifestações violentas. Então, existiam correntes anarquistas que pregavam, né, que propunham a quebra do capitalismo a partir de uma participação política, de uma maneira mais pacífica, mas a gente tinha correntes que pregavam uma transformação,
uma quebra violenta do capitalismo. O anarquismo tem como princípio básico a autogestão democrática da política, ou seja, no governo anarquista não existe governo, não existe Estado, não existem lideranças, não existem instituições econômicas e a lei é criada e exercida para a participação de toda a população. No anarquismo, ele vai pregar a valorização da liberdade individual a partir da extinção do capitalismo e das instituições estatais. Por isso, também é chamado de comunismo libertário, esse anarquismo. Para os anarquistas, não deve haver qualquer tipo de força repressora na liberdade humana. Assim, o Estado deve ser extinguido. Então, qual que é a diferença básica? Né? A gente pode olhar aqui e a gente vai ver que há muitas semelhanças entre comunismo e anarquismo. Né? Sociedades sem classe com autogoverno, né? Sem Estado. Para os comunistas, entretanto, o Estado burguês deveria ser abolido, pois ele servia à lógica capitalista e era um elemento da superestrutura. Porém, era necessária a criação de um Estado socialista que reduziria gradativamente a diferença entre as classes sociais por meio de ações estatizantes até acabar de vez com o Estado formando a sociedade comunista. Ou seja, entre o capitalismo e o comunismo haveria um momento intermediário que é o socialismo, que foi o que vários países tentaram fazer, mas nenhum deles conseguiu chegar nem perto do socialismo, mesmo que eles se chamassem de socialistas. Já para o anarquismo, o Estado era a própria lógica capitalista e o capitalismo somente acabaria com a supressão do Estado total. Não haveria esse momento intermediário como o socialismo. Teria que ter uma quebra, um rompimento drástico, né, total do Estado. O anarquismo no Brasil, né, a gente teve aí influências do anarquismo no Brasil, graças à grande imigração italiana para o trabalho nas lavouras de café, que aconteceu no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, principalmente após a abolição da escravidão. O pensamento anarquista adentrou com força o nosso país, né? São Paulo recebeu muitos imigrantes italianos, né, que foram substituir o trabalho das pessoas escravizadas, né, de origem africana. Então houve uma opção, não só em São Paulo como no Brasil, em se valorizar o trabalho de pessoas brancas, né? E os escravos, as pessoas que tinham sido escravizadas, os ex-escravos, foram jogados à sua própria sorte, né? Mas esses italianos trouxeram contribuições muito valorosas, né? Como, por exemplo, o pensamento anarquista, que né, o anarquismo italiano era muito forte. Vários trabalhadores, então, trouxeram junto com eles livros, panfletos e os ideais anarquistas e os disseminaram por aqui. O movimento operário paulista, né, a industrialização paulista, né, e todos os movimentos sindicais em São Paulo foram muito influenciados pelos imigrantes italianos anarquistas. Os espanhóis também trouxeram bastante desse movimento. Além disso, entre 1890 e 1894, uma colônia anarquista autogestionária, de autogestão, de autogoverno, funcionou no Paraná, a colônia Cecília, em homenagem a uma região da Itália chamada Sicília. Os anarquistas também promoveram protestos, piquetes e greves, o que ocasionou um medo governamental de desestabilização política que motivou o presidente Afonso Pena a sancionar em 1907 a Lei Adolfo Gordo, uma lei de expulsão de imigrantes estrangeiros que provocassem qualquer tipo de agitação ou instabilidade política no Brasil. Aqui são as referências, né? Então, essa rápida aula, ela serviu justamente para que vocês tivessem alguns conhecimentos preliminares relacionados ao socialismo, né, que vai ser discutido comparando com o capitalismo na roda de conversa. Eu aproveitei e trouxe um pouco também do anarquismo, tá bom? É isso, vou parar aqui a gravação e vou fazer o upload no YouTube e disponibilizar para vocês na plataforma Moodle. Um abraço e tenham uma ótima noite. Tchau.